Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje eu estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana. Quais os principais aspectos, quais as principais energias, o que vai acontecer, qual a tônica para essa semana que a gente está entrando aí de 18 de junho até 23 de junho no sábado ali. Bom, essa semana é uma semana bem interessante porque a gente vai ter muita movimentação de água no céu. Ou seja, os signos de água vão ter uma evidência maior essa semana. Primeiro, porque a semana já começa com Netuno ficando retrógrado. E quando um planeta ele fica retrógrado, significa revisão. Significa que ele vai fazer um giro e olhar para o outro lado. Vai revisar assuntos do passado. Sendo que Netuno é um planeta que é muito difícil de compreender o que ele está passando para a gente de informação. Porque a informação que Netuno passa, que esse planeta que ele passa para a gente, é uma informação muito sutil. É o tipo de informação que a gente não está muito acostumado a lidar com ela. Porque essa vida aqui na Terra, pra gente, ela é muito prática. A gente exercita todo dia a vida na matéria, de forma prática, realista. A gente se coloca no modo automático e vai embora, vai trabalhar, fazer a nossa rotina, cumprir as nossas tarefas, as nossas obrigações e tudo isso vai no automático, sendo que Netuno não tem nada a ver com essa rotina, principalmente essa rotina prática, essa rotina de todo dia, de obrigações e tal. Netuno tem a ver com sentimentos, com sensações, com vibrações, com tudo aquilo que está no campo abstrato. Só que o assunto que Netuno toca não é como a água de Câncer, que o Sol também vai entrar nessa energia. Então imaginem, né? Essa semana é a semana das águas. A água de Câncer é uma água mais consciente, dos assuntos mais corriqueiros que a gente tem aqui, dos assuntos emocionais, principalmente os sentimentos que estão relacionados às pessoas que a gente ama, que estão próximos, mas que estão ativos aí no nosso dia a dia. Já Netuno não. Netuno fala de uma outra forma. Netuno toca assuntos que estão num campo ainda mais sutil e que pode estar num campo mais inconsciente ainda. Só que quando esse planeta ele fica retrógrado, a gente tem a oportunidade de ver quais planetas ele vai tocar, com quem que ele vai conversar, as áreas que ele vai conversar, e dentro desse setor no nosso mapa, observando os planetas que conversam com esse planeta, a gente pode ter uma ideia dos assuntos que podem ser despertados dentro da gente, porque Netuno retrógrado, ele de alguma forma desperta a nossa visão, a nossa percepção, a nossa forma de sentir as coisas. A gente passa a sentir de uma forma diferente. Então esse é um ponto bem interessante e, além de tudo, esse Netuno vai conversar essa semana com Mercúrio. Netuno aqui retrógrado vai conversar também com Júpiter. Ou seja, mais uma vez um grande triângulo está sendo acionado no céu, triângulo de água. Só que agora Netuno e Júpiter estão retrógrados e Mercúrio está ali direto. Então a tônica da semana é o lado emocional. Só que a gente está falando do planeta Mercúrio. Quem vai receber toda essa enxurrada de energia aqui, olha, é o senhorzinho Mercúrio, que é o planeta mais rápido. Os mais lentos aspectam os mais rápidos. Então, Mercúrio é a nossa comunicação, é a forma que a gente negocia com o mundo, é a forma como a gente cria, são as ideias que surgem na nossa cabeça, é o quebra-cabeça que a gente monta, a gente consegue juntar uma informação com a outra e tal, e criar coisas incríveis. Então a gente está com o Mercúrio dentro de Câncer, já é um signo super imaginativo que super ajuda a gente a se conectar com toda essa nossa sensibilidade. E esse Mercúrio vai conversar com esses outros planetas também que pode acionar a nossa criatividade. A gente pode vir a ter mais facilidade de expressar o nosso lado artístico, o nosso lado mais sensitivo. Agora, esse Mercúrio também em Câncer, lembra que eu falei na semana passada que Mercúrio em Câncer, a gente pode voltar no nosso passado, a gente pode fazer umas investigações lá atrás, já que a gente está na lunação de Gêmeos. Lembrando que a gente teve a lua nova em Gêmeos, então a gente está naquela energia de lunação em Gêmeos, em que a gente fica curioso, a gente precisa se comunicar, a gente tem vontade de se relacionar, a gente tem vontade de conhecer, de estudar, de aprender, ou seja, toda essa energia aí está ativa, sendo que o regente de Gêmeos é Mercúrio, e Mercúrio está aí conversando com esses planetas aqui de água, sendo que 2 deles estão retrógrados em assuntos
kármicos, em assuntos do passado, em assuntos relacionados à alma, a traumas, a medos, a tudo isso. Então, essa é uma semana que a gente pode acessar esses arquivos se a gente quiser, que a gente pode rever, que a gente pode parar, meditar um pouco, colocar a nossa mente mais consciente para fazer essa busca nesses arquivos do nosso passado. De repente é uma semana que vale a pena sentar com as pessoas que você ama, principalmente com pessoas que você tem uma relação mais profunda, mais próxima, ou uma relação mais sensível, e conversar com essas pessoas. O Sol vai entrar em Câncer aqui na quinta-feira às 7 horas da manhã. Então a gente vai estar com um planeta de realização, de luz, de iluminação, dentro de uma energia de água, de sentimento, de amor, de nutrição, de memória, de história. Ou seja, essa energia vai ser iluminada. A gente vai conseguir enxergar coisas para fazer essa pesquisa que a gente precisa fazer e fazer essa revisão lá de algumas coisas, de colocar algumas coisas no lugar, ou de compreender algumas coisas de forma diferente daquilo que a gente vinha enxergando ou que a gente vinha sentindo. Ou seja, aproveitem, né? É mais uma semana que a gente tem aí para trabalhar assuntos profundos e ao mesmo tempo sensíveis. E a gente vai ter também essa oposição aqui, olha, nessa semana a gente vai ter ali no dia 23 a oposição exata de Plutão e Mercúrio. E a gente também vai ter essa oposição de Vênus e Marte, já ali na quinta-feira. No dia que o Sol entra em Câncer, Vênus e Marte vão fazer essa oposição, sendo que Mercúrio já vai estar sentindo essa oposição de Plutão. Essas datas que estão aqui do lado, elas estão aqui quando os aspectos são exatos, tá bom? Mas isso não quer dizer que esses aspectos eles só vão ser sentidos nessa hora ou nesse dia. A gente já começa a sentir um pouco antes essas energias, tá? Eu só coloco aqui para vocês saberem quando que ocorre exatamente esses aspectos. Mas a gente já está durante essa semana sentindo essas energias de oposição aqui. E oposição é a necessidade de buscar um equilíbrio, de lidar com o nosso feminino e com o nosso masculino, com os nossos desejos e com as nossas vontades. Desejos, Vênus, vontades, Marte. Com os nossos relacionamentos, com as pessoas que a gente ama e com aquilo que a gente quer realizar, com aquilo que a gente quer reconstruir, qual o equilíbrio que a gente pode trazer? É buscar o equilíbrio das nossas relações, das pessoas que a gente tem um convívio mais próximo, lembrando que a gente está na alunação de Gêmeos. Então, uma semana de tentar buscar o equilíbrio, de tentar olhar para um outro lado, de tentar enxergar através dos olhos dos outros, de tentar enxergar através da experiência do outro, do sentimento do outro. É interessante que esses planetas, esse triângulo aqui, esse grande trígono, acontecendo nos signos de água, com esses dois planetas retrógrados, de repente, por Mercúrio estar ali, pode ser um momento bastante peculiar no sentido de ver, compreender, trazer para a consciência algo que a gente entendia de outra forma lá atrás. Então, as nossas crenças podem ser transformadas. Os nossos sentimentos, a forma da gente vibrar essas crenças pode mudar. Uma elevação de consciência pode acontecer. Uma transcendência pode acontecer. E essa transcendência pode se manifestar através de Mercúrio, de uma forma realista e vir uma grande mudança, uma grande transformação. Ou seja, para quem quiser trabalhar essas energias essa semana, mais uma vez a gente está tendo a oportunidade para isso. E lembrando, o Sol vai entrar ali em Câncer, e Sol entrando em Câncer da alunação de Gêmeos é uma oportunidade que a gente tem de investigar, pesquisar, conhecer, estudar, analisar, pensar, trocar, conversar com as pessoas, principalmente as pessoas que a gente ama, ou as pessoas que a gente tem um convívio diário, ou as pessoas que a gente é obrigado a conviver. Poxa, sabe quando a nossa consciência ela passa a valer pra gente? Ou seja, você tá com você o tempo inteiro, você convive com você mesmo, manhã, tarde e noite. Você acorda, você toma café da manhã, você almoça, você janta, você tem os seus horários de lazer com você.
A nossa personalidade, as nossas crenças, os nossos sentimentos, as nossas raivas, as nossas angústias, os nossos medos, todo esse pacotinho que é a nossa personalidade acompanha a gente manhã, tarde e noite. Essa semana é interessante para a gente parar e pensar, eu, Sol, eu me acompanho com esse pacote de sentimentos. O que eu quero ter comigo? Imagina você saindo todo dia de casa e tendo que obrigatoriamente carregar coisas muito fedidas, coisas podres numa sacola na sua mão. E você entra no seu carro, você tem que colocar aquela sacola de lixo com coisas nojentas, podres, horrorosas ali naquele banco. E todo mundo sente aquele cheiro. Vai imaginando isso. E aí você chega no seu trabalho e todo mundo vê essa sacola, todo mundo sente esse mau cheiro e você tá ali, porque são coisas que você carrega com você, são os seus sentimentos, são as suas crenças, o que você detesta e o que você ama tá tudo dentro de um mesmo pacote. E o interessante desse aspecto e dessa semana é que a gente pode trabalhar a consciência do que está dentro dessa sacolinha. Você convive com você o tempo inteiro. Caramba, você quer ficar com uma fruta podre dentro da sua sacola? Ou você prefere tirar essa fruta que está fazendo feder todo o ambiente, que está trazendo esse mal-estar para você? Poxa, tira esse sentimento daí, trabalha esse sentimento, tira essa angústia, tira essa mágoa, tira essa dor. Se você tem raiva de alguém, se você está magoado com alguém, lembre-se, a mágoa, ela está dentro de você e não na outra pessoa. Então, quanto mais raiva você sente, mais podre fica essa fruta, e não adianta, esse sentimento é seu, faz parte da sua personalidade, faz parte da sua sacolinha, você vai ter que ir com isso. Então pega essa sua sacolinha com essas frutas, esses alimentos, essas coisas podres que estão ali dentro e vai eliminando isso, vai observando o que você pode eliminar. O importante é ter essa consciência de sol. Consciência de sol quer dizer a consciência do eu. Eu estou me prejudicando, eu estou me fazendo mal. Todos esses sentimentos, todos esses pensamentos diários, toda essa relação conflituosa que eu tenho com as pessoas está me prejudicando. Ah, mas aquela pessoa que está me prejudicando, ela está me fazendo mal, ela está me espizinhando. Trabalhe, encontre um jeito criativo, inteligente. Use a sua inteligência emocional para contornar essa situação, mas não se coloque como vítima dessa situação. Porque quem carrega os sentimentos de essa pessoa está fazendo isso comigo, essa pessoa está me prejudicando dessa forma, quem carrega isso é você, na sua sacola. São as frutas que você carrega e todo mundo sente o cheiro disso. A energia é uma coisa que vibra, como um odor. Coisas fedidas, coisas cheirosas, aromas, todo mundo sente. Se você está cheiroso, as pessoas ao redor vão sentir. Se você está se sentindo feliz, as pessoas ao redor vão sentir a sua energia, a sua vibração. E eu estou falando isso como uma forma de tentar explicar esses sentimentos de Netuno, de Júpiter ali em Escorpião, ou seja, a gente tem uma oportunidade essa semana de tentar trabalhar esses assuntos, tá bom? Então fiquem atentos e não significa que a gente só tem essa semana para trabalhar isso, a gente pode tentar trabalhar isso sempre, mas os aspectos no céu estão favorecendo essa consciência, tá? Sendo que também esse Sol vai fazer quadratura, adivinha para quem? Para Quirón, em Áries também. Sol vai entrar em Câncer e Quirón está ali nos primeiros graus de Áries. Isso é uma quadratura. E esse aspecto pode mexer com questões do eu, do ego, com questões de consciência do eu, da nossa personalidade, o que a gente está carregando na nossa sacolinha. De repente é uma semana que a gente pode ser desafiado nesse sentido também, de entender os rótulos que a gente carrega e entender os rótulos que a gente coloca no outro também, e principalmente nos assuntos referentes à nossa família, as pessoas que a gente ama ou as pessoas que a gente se relaciona, tá? E toda essa energia de autoconsciência, de enxergar as coisas, de sentir as coisas de uma outra forma, pode ter o auxílio, adivinha de quem? De Urano. Urano vai conversar com o Sol aqui em um aspecto de auxílio, de ajuda. Então, se a gente quiser fazer essa reforma, se a gente quiser fazer essa mudança, essa reciclagem nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, nos nossos valores, na nossa relação com o nosso masculino e o nosso feminino,
é uma semana maravilhosa para isso também, tá? Lembrando que Marte e Vênus vão fazer uma oposição também essa semana, sendo que Vênus está em Leão, ou seja, a gente pode olhar para os nossos próprios valores, para o nosso amor próprio, mas ao mesmo tempo é importante a gente ter consciência de que os outros têm a sua própria personalidade, de que as outras pessoas elas também têm personalidade e que elas podem expressar essa personalidade, podem agir do jeito que elas quiserem. Portanto, que a gente esteja conectado com a nossa verdadeira vontade, equilibrado dentro do nosso ego, o outro acaba não interferindo no nosso mundo interior. O externo acaba não influenciando o interno. E se o lado de dentro está bem trabalhado, se o lado de dentro está bem consciente, o lado de fora, independente do que aconteça, não abala. Quando a gente está pleno, quando a gente está conectado com a nossa verdadeira vontade, mesmo os acontecimentos que a gente não pode evitar, aquelas coisas que são de destino mesmo, que acontecem. Mesmo quando essas coisas acontecem, geralmente a gente tem consciência de que essa influência externa, ela veio por uma razão, por um porquê. E geralmente essa consciência entende que esse acontecimento veio para a nossa própria evolução. Então não existe sentimento de raiva, não existe sentimento de rancor, não existe sentimento de culpa, nem a gente culpa ninguém, nem a gente sente autopiedade, entende? Então essa semana ela tá bem intensa e tá passando muita lição pra gente. É interessante dizer que com a alunação de Gêmeos, geralmente o mês vem com muito aprendizado e muita lição, tá? E aqui eu coloquei para vocês os signos que a Lua vai passar. Então na segunda-feira a Lua vai estar ali no signo de Leão e ela vai entrar no signo de Virgem na terça-feira. Então na terça-feira a Lua entra em Virgem. Se vocês quiserem anotar aí o horário, vai ser 5h40, tá? Da manhã ali. Aí na quarta-feira já a Lua entra em Libra, só que ela vai entrar às 9h29, tá? No signo de Libra. E aí no dia 22, na sexta-feira, essa Lua vai entrar no signo de Escorpião às 16h10, tá? Então aqui vai ser às 16 horas, aqui vai ser às 9h29 e aqui vai ser às 5h40. Então a Lua da lunação de Gêmeos, ela vai transitar por Leão, Virgem, Libra, Escorpião até o sábado ali, tá? E essa Lua só vai entrar em Sagitário na segunda-feira que vem. Então, se vocês pensarem assim, bom, a gente está na lunação de Gêmeos. Gêmeos fala de comunicação, mente, pesquisa, conhecimento, saber, estudos, curso. O que a gente pode trabalhar em relação a essa lunação com os assuntos do eu? Quando a Lua entrar em Virgem, a gente vai trabalhar os assuntos de Virgem para essa alunação. Então, quais as pesquisas que a gente pode fazer quando a Lua estiver em Virgem em relação a essa alunação em Gêmeos? O que a gente pode aprimorar? O que a gente pode lapidar, destrinchar de forma minuciosa? Quando a Lua entrar em Libra, como que a gente pode compreender as nossas relações, os nossos relacionamentos, os nossos negócios, a nossa troca? Aí é olhar mais para o lado do intelecto, realmente, né? Porque é uma energia de ar com uma energia de ar e de relação com o outro. Então, quando a Lua entra em Libra ali, dessa alunação de Gêmeos, uau, a gente pode trabalhar muita coisa em relação aos negócios e aos relacionamentos também, só que de forma prática, racional, lógica, tá? E quando a Lua entrar em Escorpião, nessa energia de lunação em Gêmeos, o que a gente pode trabalhar, pesquisar, buscar saber em relação à nossa intimidade, aos nossos segredos, aquilo que a gente oculta do mundo? Por que a gente está ocultando? Por que a gente está escondendo do mundo isso? Por que a gente não quer que ninguém veja? Será que você também não quer ver? O que de repente tem ali que é interessante remexer, revirar com esses planetas retrógrados, entende? Então, a lunação ela está acontecendo, mas a gente pode ir trabalhando os assuntos de cada signo referente à lunação, tá? Então a pesquisa aqui, olha, na energia da intimidade tem a ver com Gêmeos. Gêmeos adora fuçar as coisas. É uma energia super fuxiqueira, super curiosa, que mexe nas coisas, que quer saber, que quer entender, que quer compreender. Então, da lunação a gente pode compreender assuntos profundos da nossa alma. Assuntos que estão lá escondidas na nossa alma, né? Então, vamos aproveitar essa alunação para isso também, tá? Essa energia dessa semana para isso, tá? Que a Lua vai andar de Leão até Escorpião ali.
tá certo? Bom, e para finalizar o mapa, eu vou falar um pouquinho disso aqui, né? A gente vai ter o solstício de inverno, ou seja, aqui no hemisfério sul, quando o Sol entra em Câncer, significa que a gente vai ter a noite mais longa do ano, ou seja, chegou no ápice aqui. E a partir desse momento, as noites vão ficar cada vez mais curtas até chegar ali em dezembro, no dia 21 de dezembro, onde a gente tem o solstício de verão, que é quando a gente tem a noite mais curta do ano e o dia mais longo. Só que o bonito é entender esse processo que tem aqui. Quando a gente alcança esse solstício de Câncer, que é o ápice da noite, que é o ápice do mergulho nas nossas emoções, a noite é um período que geralmente a gente se conecta muito com os nossos sonhos, que a gente aciona a nossa imaginação, que a gente pensa na vida, que a gente relembra o que aconteceu durante o dia, né? Então essa energia de Câncer traz muito isso, né? O Sol iluminando aí aciona esses sentimentos todos, né? Mas o interessante é entender que a partir desse dia 21, às 7h07, a cada dia a noite vai ficando mais curta e o dia vai ficando mais longo. Então a gente está caminhando para um despertar. A gente chegou na lua nova das estações e a gente está partindo para o crescente até o ápice, o cheio do dia, da luz, da alegria, do acordar, do despertar ali em dezembro. Então, se a gente puder ter nos próximos 6 meses a consciência desse processo crescente que a gente está passando até dezembro, e esse processo crescente pode refletir na nossa vida, nos nossos sonhos, nos nossos sentimentos, nas nossas relações, aproveitem, tá bom? Que é um momento incrível para isso. E quando a gente tem os equinócios, que é quando inicia o ano novo astrológico em Áries e quando o Sol entra em Libra, é quando a gente está no meio desse caminho, é quando a gente está no meio desse processo e a gente pode analisar um lado e o outro lado, pesar os dois lados da balança e trazer para um equilíbrio, tá? Mas o importante é entender esse processo. E com esse pensamento eu deixo para vocês uma reflexão a respeito do eclipse solar parcial que a gente vai ter em julho no signo de Câncer, tá bom? A gente vai começar a ter os eclipses. Esse é o primeiro eclipse de uma série de eclipses que vai começar a ocorrer no signo de Câncer e Capricórnio. Então esse solstício aqui é o pontapé desses 6 meses, que é um período que tem entre os eclipses aí. Então é isso, pessoal. Esse foi o Céu da Semana com um monte de informação para vocês. Passei um monte de coisa. Lembrando que aqui, olha, tá a tabelinha com os aspectos da Lua, tá? Todos os aspectos que a Lua vai fazer essa semana estão aqui dentro, tá? E aqui estão os principais aspectos da semana para vocês. E todas essas tabelinhas eu vou deixar disponível para vocês lá no Instagram do Encontros Astrológicos e também vai pro Twitter e a fanpage no Facebook, tá? Tudo é @encontros astrológicos, tá bom? Se vocês colocarem na pesquisa, vai aparecer lá para vocês, tá? Então desejo para todos uma ótima semana. Aproveitem todas essas energias. Para quem quer se conectar, para quem quer se autotransformar, aproveitem essa ferramenta maravilhosa que é a astrologia para ajudar nessas questões que falam para nossa alma. Sim, a astrologia ajuda muito a gente a se autotransformar, principalmente se a gente conectar todos esses trânsitos com o nosso mapa pessoal, tá bom? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar seu joinha, que ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que curtem esses assuntos, que gostam. E se você ainda não é inscrito no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte dos nossos encontros quase que diários aqui, tá bom? E lembre-se de acionar o sininho, combinado? Então é isso, pessoal. Um beijo grande para todos e nos vemos então nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.